Boa tarde a todos. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, daremos início à presente sessão extraordinária. Chamada nominal dos senhores vereadores, na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convoco o vereador primeiro secretário José Enio Antunes para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Tonico. Presente. Vereador Eliseu. Presente. Vereador Gilson. Presente. Vereador Jorge. Presente. Vereadora Ellen. Vereadora Sila. Vereador Eduardo. Presente. Vereador Presidente João Paulo. Presente. Enio presente. Constatando haver número regimental, declaro aberta a presente sessão. Solicito a servidora Márcia para que efetue a leitura das atas da 18ª e 19ª sessão extraordinária da 89ª legislatura. Ata da 18ª sessão extraordinária da 89ª legislatura, realizada no dia 3 de julho de 2020, na sala de reuniões da Câmara Municipal. Reunidos os senhores vereadores Antônio Barbosa Quadro, Eduardo Torres Oliveira, Eliseu Cortes, Gilson Roberto dos Santos Lima, Ellen Cristina Pereira, João Paulo Riva, Jorge Cardoso e José Enio Antunes. Falta da vereadora Cecília Nanucci Pavese. O presidente solicitou ao vereador primeiro secretário para que fizesse a chamada nominal dos senhores vereadores e, constatando haver número regimental, declarou aberta a presente sessão, esclarecendo aos senhores vereadores que a presente sessão extraordinária deverá obedecer rigorosamente ao objeto de sua convocação, ou seja, o projeto de lei 405 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento do programa do município de Itibagi para exercício financeiro de 2021, na forma que estabelece e dá outras providências. O presidente encaminhou o projeto à Comissão de Finanças e Orçamento para que fosse realizada a audiência pública. E não havendo mais nada a ser tratado, declarou encerrada a presente sessão, convocando os seus vereadores para a próxima sessão extraordinária a realizar-se às 15 horas. Eu, Márcia Maria Coutinho, lavei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pelos senhores vereadores presentes. Ata da 19ª sessão extraordinária da 89ª legislatura, realizada no dia 3 de julho de 2020, na sala de reuniões da Câmara Municipal. Reunidos os senhores vereadores Antônio Barbosa Quadra, Cecília Nanucci Pavese, Eduardo Torres Oliveira, Eliseu Cortes, Gilson Roberto dos Santos Lima, Ellen Cristina Pereira, João Paulo Riba, Jorge Cardoso e José Enio Antunes. O presidente solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a chamada nominal dos senhores vereadores e, constatando haver número regimental, declarou aberta a presente sessão. Em seguida, convidou a senhora Ângela Regina Mercer de Melo Nassi, na qualidade de ex-prefeita municipal no exercício financeiro de 2016, para usar a tribuna do Poder Legislativo, objetivando tecer seus argumentos de defesa estritamente sobre a matéria que foi submetida a julgamento. Dando sequência, o presidente esclareceu aos senhores vereadores que, conforme determina o artigo 187 do Regimento Interno, a presente sessão extraordinária deverá obedecer rigorosamente ao objeto de julgamento do conteúdo do Acórdão 598/2019 da Primeira Câmara do TCE Paraná, exarada nos autos 246768 de 2017 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ou seja, liberar somente sobre o projeto de decreto legislativo número 018/2020, que integra a presente ordem do dia. Projeto de decreto legislativo número 018/2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, aprova em todos os seus termos o interior teor do acórdão do parecer prévio 598/2019 da Primeira Câmara do TCE Paraná, exarado no processo 246768/2017 do TCE, e, de consequência, julga irregulares e mantém rígidas as mesmas ressalvas apontadas na prestação de contas do Poder Executivo do município de Itibagi, correspondente ao exercício financeiro de 2016, na forma que especifica. O presidente solicitou ao relator da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Gilson Roberto, para que fizesse a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Eduardo Torres, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, leu seu parecer na comissão, defendendo seu voto contrário ao parecer da mesma. Em seguida, o presidente solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura do decreto legislativo número 018/2020, e declarou aberta a fase que se destinou ao procedimento de discussão e votação do projeto de decreto legislativo, encaminhando o mesmo à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que exarou parecer favorável por 3 votos a favor e 1 contra.
E o mesmo foi submetido ao plenário, que rejeitou o projeto de decreto número 018/2020 por 7 votos a 1. Um voto a favor do vereador Gilson Roberto dos Santos Lima, em votação única. E não havendo mais nada a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente sessão. Eu, Márcia Maria Coutinho, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pelos senhores vereadores presentes. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a ata da 18ª e 19ª sessões extraordinárias da 89ª legislatura. Esclareço aos nobres vereadores que, conforme determina o artigo 187 do Regimento Interno, a presente sessão extraordinária deverá obedecer rigorosamente o objeto de sua convocação, ou seja, a emenda modificativa aditiva ao projeto de lei número 405/2020 e o projeto de lei número 420 de 2005. Emenda modificativa aditiva ao projeto de lei número 405/2020 de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda, projeto de emenda. Pode ir, à vontade. Câmara Municipal de Tibagi, Estado do Paraná. Emenda modificativa aditiva. Projeto de lei número 405/2020, autor Comissão de Finanças e Orçamento. Modifica a redação dos artigos 27 e 36 e acrescenta parágrafo único no artigo 27. Todos constantes no projeto de lei 405/2020 na forma que especifica. Artigo 1º. Artigo 27 do projeto lei 405/2020, doravante passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, inciso 1º e 2º da Constituição Federal, as concessões de quaisquer vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão de ou contratação de pessoal a qualquer título, aos órgãos da administração direta, indireta e fundos municipais, ficam sujeitos ao disposto da Lei Complementar número 101 de 2000, a obediência às alterações incluídas pela Lei Complementar 173, de 28 de maio de 2020, bem como as disponibilidades financeiras do município, sendo terminantemente vedada qualquer cláusula que estabeleça retroatividade. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionadas às medidas de combate à calamidade pública, cuja vigência e efeito não ultrapassem a sua duração. Artigo 2º. O artigo 36 do projeto de lei 405 de 2020, doravante passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 36. Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir na lei orçamentária percentual para a realização de alterações orçamentárias da administração direta, indireta e o Poder Legislativo, cujos limites não serão superiores a 5%. Artigo 3º. Esta emenda será incorporada ao texto do projeto de lei 405 de 2020, quando de sua regular tramitação e votação. Justificativa. As alterações propostas no projeto de lei 405 de 2020, que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do programa do município de Tibagi para exercício financeiro 2021, decorrem das deliberações que foram tomadas quando da realização da audiência pública que se realizou no plenário deste Poder Legislativo em data de 7 de 7 de 2020. Ocasião em que esta Comissão Permanente Finanças e Orçamento deu integral cumprimento ao disposto do parágrafo 1º, inciso 1º do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000. Por conta do incentivo da participação popular nos procedimentos de votação dos planos, leis de diretrizes orçamentárias
e orçamentos, notadamente em decorrência do atual momento em que vivemos diante do advento da pandemia municipal que assola todo o planeta, Covid-19, a qual pronuncia momentos de grave crise na administração pública, em decorrência de queda de arrecadação e aumento substancial das despesas públicas nas áreas de saúde e assistência social. A razão pela qual o governo federal lançou o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS Covid-19, promovendo de consequências substanciais alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal. Como forma de auxiliar os estados e municípios, ocasião em que editou a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, cuja norma legal adotou todos os mecanismos possíveis, visando mitigar os efeitos danosos da grave crise financeira que se inteve. Inclusive, tal lei tem como sua denominação orçamento de guerra, assim definido nos meios de economia e das finanças públicas de todo o território brasileiro. Sala de sessões da Câmara Municipal de Bagé. Presidente Eduardo Torres, membro José Antunes, Gilson Roberto, relator. Gostaria de nomear para a substituição da vereadora Sila na Comissão de Legislação, vereador Eliseu. Pode ser? Após a leitura do projeto justificativo, encaminho o mesmo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pede o parecer do vereador Antônio Barbosa de Quadro. Favorável. Pede o parecer do vereador Eliseu Cortez. Favorável. Meu voto também é favorável. Senhor presidente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de parecer favorável por 3 votos a 0, as emendas ao anteprojeto de lei 405/2020. Após a aprovação pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminho para votação única. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Antônio. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Por 6 votos favoráveis, nenhum contrário, fica aprovado em votação única projeto 405/2020. Perdão, emenda modificativa 405.
Agora, projeto de lei número 405/2020, de autoria do Poder Executivo. Gostaria de encaminhá-lo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pede o parecer do vereador Antônio Barbosa Quadra. Favorável. Parecer do vereador Eliseu Cortes. Favorável. Meu voto também é favorável. Senhor presidente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável por 3 votos a 0 ao projeto de lei 405/2020. Após a aprovação pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminho mesmo para a Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento pede o parecer do vereador Gilson Roberto. Favorável. Vereador José Enio Antunes. Favorável. O meu parecer também é favorável. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento vota parecer favorável. 3 votos a favor e nenhum contra. Após a aprovação pela Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho então o projeto de lei número 405/2020 para votação única. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Não havendo mais nada a ser tratado, uma vez cumpridas todas as etapas regimentais previstas para a presente sessão, declaro encerrada, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia de hoje, às 15h40. Puta que pariu, não dá tempo nem.